bate-papo. Eu me chamo Mateus e hoje vamos falar sobre os falsos profetas. Desde já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like e também pôr nos comentários o que você acha sobre os falsos profetas. Sei que vai ser um vídeo muito longo, mas te espero até o final desse vídeo. E sei que vai ser muito edificante, muito importante para a sua vida. E vamos para o vídeo. Bom, para iniciarmos o nosso vídeo de hoje, gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia e deixar do seu ladinho, porque hoje vamos falar sobre falso profeta. Para iniciarmos a conversa, o que é profeta? Em rápidas palavras, a Bíblia vai dizer que profeta é aquele que é boca de Deus. O profeta, ele fala aquilo que Deus manda. Então, hoje vamos ver os cuidados que devemos ter em relação aos falsos profetas. Para iniciarmos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Mateus 7, 15. E diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Cuidado com os falsos profetas. Bem, vimos por aí muita gente que se dizem ser profetas ou se titulam por profetas. Porém, muitos deles são lobos vestidos de ovelhas. Para quê? Para enganar a muitos. E como saber se é o verdadeiro profeta? Se é verdadeiro ou se é falso? Continuando no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 16 agora, ele nos diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. E no versículo 19 ele vai dizer: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E o 20 ele nos diz assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como eu posso saber se é verdadeiro profeta ou se é falso profeta? Simplesmente pelos seus frutos. Se dá frutos, é verdadeiro. Se não der frutos, é falso. O verdadeiro profeta, aquele que vem em nome de Cristo, ele dá frutos. E não são frutos maus, não são frutos ruins, são frutos bons. Todo profeta dá fruto. Se não der frutos, não é verdadeiro, é falso. Ah, mas deu fruto. O fruto é bom? Porque profeta que não dá fruto bom, ele é profeta falso. Porque profeta que vem em nome de Cristo, ele dá frutos, e frutos bons. No versículo de Mateus 7, 17 e 18, ele é muito claro em dizer qual fruto bom. Ele diz, tem que ser frutos bons. Então, se não der fruto, ou se der fruto ruim, é falso. Porque o verdadeiro profeta, ele dá frutos. E não só frutos que é relatado em Mateus, mas o fruto que é relatado em Gálatas, que é o fruto do Espírito Santo. Se o profeta não tem fruto do Espírito Santo, ele é falso. O próximo é o aparecimento de muitos profetas. E está no livro de Marcos, capítulo 13, no versículo 22 e 23. O aparecimento de muitos profetas. Tem muita gente aparecendo dizendo, eu sou profeta. E no livro de Marcos vai dizer o seguinte, a partir do versículo 22. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai-vos de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus está dizendo, olha, vão aparecer
surgirão, aparecerão falsos profetas, falsos cristos, irão vir em meu nome, irão operar milagres, prodígios, porém é falso. Quantos dizem, não vou nem dizer que é profeta, quantos dizem ser profetas, a gente vê que acontece milagres, dizem vir em nome de Cristo, mas são falsos. São falsos. E qual o objetivo deles? Enganar. Eles vieram enganar. Enganar quem? Os eleitos. Quem são os eleitos? Eu e você. Veio nos enganar. É por isso que Jesus, no versículo 23, ele nos deixa bem alerta. Estai-vos. Estai atento, alerta, vigilantes. Ele está dizendo, eu deixo vocês sobre aviso. Já estou avisando, porque tudo isso irá acontecer. Jesus já está dizendo, eu estou avisando antes que aconteça. Porque nos nossos dias já está acontecendo sim. E muitos dizem ser de Deus, porém não são. E isso nos leva ao próximo tópico, que é: não acredite em todos. Nem todo mundo que diz ser é. Nem todos que dizem ser profeta é. Nem todos aqueles que dizem vir em nome de Deus é profeta. E está escrito no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Vamos conferir? 1 de João, capítulo 4, versículo 1, que ele diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que é que João está dizendo? Toma cuidado. Analisa. Antes de você dar ibope, antes de você dar crédito a esse profeta, vê se ele é de Deus. Vê se é o mesmo Espírito. Porque muita gente está dizendo que é, mas não é de Deus. E como eu posso saber? Dom de discernimento. Temos que orar, pedir a Deus dom de discernimento para discernir se esses cabras aí que está pregando mesmo o nome de Deus é profeta de Deus ou é profeta de carne, profetas de Baal. Porque tem muita gente proclamando, dizendo que é Deus e não é. É por isso que ele diz, analise primeiro, faz prova de Deus. Ora, Jesus, esse profeta aqui é teu mesmo ou é carne? É profeta aí de esquina? Por isso que Jesus manda analisar. Analise. Por quê? Porque muitos deles já estão por aí afora e já saíram pelo mundo. Muitos deles estão em cima de púlpitos. Muitos deles estão dentro de igrejas, porém não são verdadeiros, são falsos. Então fica vigilante nessa área e já começa a pedir a Deus o dom de discernimento de espírito para saber se é verdadeiro ou se é falso. O próximo tópico nos leva à atenção nas profecias. O texto está embasado no livro de Jeremias, capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo 15, porque é um capítulo muito grande, muito extenso. Se você quiser ler depois, fique à vontade, é muito bom. O versículo 15 nos diz o seguinte: disse Jeremias, o profeta. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira.
Ananias sai profetizando, sendo que Deus não ordena que ele profetizasse nada. Deus não tinha falado nada. Porém, Ananias saiu profetizando em nome de Jesus, dizendo que Deus tinha falado a ele para ele falar para o povo, e terminou que mentiu, uma profecia falsa. Deus naquele tempo levanta Jeremias como profeta dele e leva até Ananias e diz: olha, Ananias, mentiste, fizeste o povo acreditar na sua mentira, sendo que Deus não tinha te revelado nada, Deus não falou nada. E quantos de profeta tem aí dizendo que Deus falou alguma coisa e Deus sem falar nada? Então analisemos primeiro a profecia. E como saber se a profecia é verdadeira ou se é falsa? Como saber se foi Deus mesmo que falou ou se não foi? A profecia tem que se cumprir. Se a profecia não se cumprir, é mentira. Não foi Deus. E vamos continuar dizendo, e vamos continuar o texto no versículo 16. Pelo que assim diz o Senhor. Agora sim. Deus não disse nada a Ananias, Ananias profetizou. Deus levanta Jeremias e agora Jeremias diz: e diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Deus levanta Jeremias, Jeremias profetiza, e o que acontece no versículo 17? Morreu, pois, quem morreu? O profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Quer dizer, ele profetiza, não acontece nada. Agora sim, o verdadeiro vem. Deus levanta, ele profetiza e Ananias morre. A profecia se cumpre. Então, se ele é verdadeiro profeta, a profecia tem que se cumprir. Se a profecia não se cumprir, ele não é verdadeiro. Aí você pode perguntar: Mateus, mas não tem consequência para esses falsos profetas? Tem sim. E vamos ver agora no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22. Abre aí a tua Bíblia. Vamos lá? Diz assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se falar o que Deus não mandou, ou falar em nome de outros deuses, é morto. É o caso de Ananias. O 21. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou a tal profeta: não tenhas temor nele. Não acredite em profetas falsos. Não dê ouvidos a profetas. Como saber se a profecia é verdadeira ou falsa? A profecia tem que se cumprir do jeito que foi falado, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não mente. A própria Bíblia, no livro de Números, vai dizer: ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, ele vai cumprir da forma que ele falou. O que podemos observar é que nesses últimos dias, o crescimento de pessoas que se titulam e dizem ser profetas é muito grande. Aumentou bastante. E principalmente agora,
podemos observar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de vírus, podemos observar que o crescimento de lives cresceu bastante. E não podemos negar que muitos deles se titulam por profetas e começam a revelar. Eu não estou julgando e não estou dizendo que ele é falso, porque quem sou eu para julgar? Porém, temos que analisar se é verdadeiro ou é falso, porque muitos estão vindo em nome de Cristo, mas não são de Cristo. Temos que analisar, porque você já orou a Deus para perguntar se essa live que você está assistindo é mesmo para você estar assistindo? Você já perguntou para Deus se quem está ali falando é verdadeiramente o profeta dele? Se vem dele? Porque Deus confirma, Deus fala, é a gente que não quer ouvir. E uma frase muito interessante de Paul Washer, que ele diz o seguinte: falsos profetas são o juízo de Deus para as pessoas que não querem Deus. Aquelas pessoas que os seguem não são suas vítimas, é o juízo de Deus, porque querem exatamente o que querem e não é Deus. Muitas pessoas correm atrás de profetas para que eles profetizem, para que eles falem, só que a maioria não é em nome de Deus. Porque, vamos ser sinceros, o verdadeiro profeta hoje, nos tempos que estamos vivendo, está sendo difícil, porque a gente não sabe se é ou se não é de Deus. Mas agora você já sabe se é ou se não é de Deus. Porém, muitas pessoas correm atrás desses profetas porque querem viver atrás de mentiras, querem massagear o seu ego, querem ouvir aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que Deus quer que eles ouçam. Ninguém quer ouvir a verdade, mas todos querem ouvir a mentira. Então vamos ter cuidado com os falsos profetas, porque a maioria das profecias que eles profetizam são profecias que massageam o nosso ego. E o Evangelho não é para massagear o nosso ego. O Evangelho não é para falar aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nos faz bem. O Evangelho nos confronta. O Evangelho bate de frente com nós. O Evangelho quebra o nosso eu. Então, eu não estou dizendo que esses são falsos profetas, mas a maioria dos profetas que querem massagear o nosso ego, a maioria deles, ou uma boa parte, são falsos profetas. Então, fica vigilante, fica com Deus e nos vemos nos próximos vídeos aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, tá bom?